a pandemia do coronavírus, ela acabou criando uma pandemia complementar de doenças emocionais, de estresse, causados pelo confinamento, pelo isolamento social, o medo com a sua saúde, a saúde dos seus entes queridos, preocupações com o futuro, né? Eu li uma reportagem, uma estatística, dizendo que explodiram os downloads de aplicativos de meditação online, esse tipo de coisa, né? Então, eu queria perguntar para você essas duas coisas. Uma, até que ponto essas práticas ajudam a gente a atravessar esse imenso bosque negro que a gente já começou a atravessar, esse bosque escuro, né? E buscar a claridade. Mas até que ponto também esses gadgets, né? Essas ferramentas tecnológicas aí, até que ponto a gente consegue ter uma experiência bacana através de uma telinha? Você, que eu sei que é uma instrutora de mindfulness, né? Uma facilitadora, aí você promove cursos online, você percebe, e antigamente a gente tinha muito o paradigma do tudo tem que ser presencial, né? Todo ensino tem que ser cara a cara, e ele tem seu valor também, mas você percebe, que isso pode ser um antídoto para esses tempos difíceis que a gente vive, e dois, mesmo com metodologias online, você acha que é possível a gente extrair todo o potencial que as práticas meditativas oferecem? Olha, eu acho que ajuda imensamente. Tem várias respostas na sua pergunta, né? Vários elementos. Eu acho que ajuda imensamente. Eu acho que realmente as pessoas se voltaram por uma questão de necessidade, né? E a necessidade é a mãe das virtudes, né? Quando a gente precisa, a gente vai atrás. E eu me surpreendi porque, na realidade, eu fundei a Knowing Clarity o ano passado, e, a princípio, né, o estado de gestação da Knowing Clarity aconteceu antes da pandemia, então eu achava que eu ia fazer cursos presenciais, mas daí a coisa começou a acontecer de uma forma que até muitas das falas, cursos foram antecipados, porque eu queria disponibilizar algo, eu podia fazer algo que talvez fosse de valor, e eu queria disponibilizar o mais rápido possível. Até comecei a disponibilizar no hospital que eu trabalho também, então e online, né? Então foi tudo online. Para minha surpresa, Alexandre, uma coisa não substitui a outra, mas eu fiquei muito grata em ver que existe uma grande beleza nessa ferramenta, né? Então, por exemplo, terminei um curso em março, foi uma primeira vez até que eu fiz o curso em português, e a gente tinha pessoas de 5 países diferentes. E isso não teria acontecido se não fosse a pandemia. Eu mesma ter essa perspectiva de chamar pessoas de diferentes países, de fazer online, enfim. Então, existe uma grande beleza que essa ferramenta está abrindo um espaço muito maior também, de alcance muito maior. Para minha surpresa também, existe uma certa magia também, né? Eu adoro o encontro. Eu comecei a estudar mindfulness, a minha vertente foi pela vertente da psicologia, trabalhando em hospitais psiquiátricos, em clínicas de saúde mental, e eu comecei a aprender de forma mais formal sobre mindfulness através das psicoterapias que utilizavam mindfulness, junto com outras psicoterapias ocidentais, e eu comecei a ver muito valor nisso. E eu sempre trabalhei nessa fase da minha vida com os grupos com pessoas em tratamento terapêutico. E eu sempre adorei. Até antes dessa fase meu trabalho profissional, eu comecei com a consultoria de empresas, e eu também sempre adorei o trabalho em grupo. E eu acho que tem mesmo uma certa magia que acontece, né? Existe uma certa sabedoria nesse compartilhar com outras pessoas, coisas milagrosas acontecem, foi isso que eu sempre achei nos grupos. Mas, para minha surpresa, existe um elemento também que é diferente, mas que também acontece quando a gente coloca pessoas no Zoom e a gente vê as pessoas naquela janelinha, e tem a sua própria beleza, tem a sua própria... eu acho que facilita para algumas pessoas que talvez não tivessem possibilidade de ir
ao encontros ou que não têm essa disponibilidade nos locais onde elas trabalham. Então, eu acho que facilitou muito em vários. Eu mesma me beneficiei tanto, meu Deus, quanto conteúdo riquíssimo foi disponibilizado, né, durante a pandemia. Eu fiquei impressionada. O outro lado da moeda é que existe uma fadiga muito grande também. Eu vejo pelos meus filhos que eles passaram dois em universidade, e a minha caçula está em high school, está nos últimos anos do colegial, e eles passaram todas as aulas presenciais para online. Então, quando chega no final do dia deles, eles não, pelo amor de Deus, eles não querem ouvir falar em mais alguma coisa online. Então, existe essa fadiga também, e como tudo, né, eu acho que as ferramentas estão aí para a gente utilizar da melhor forma, e é questão sempre de equilíbrio, de como a gente utiliza. Mas eu acho que o conteúdo disponibilizado foi sensacional, continua sendo. E meus amigos que trabalham com terapia individual, eles trabalharam de forma exaustiva até durante toda a pandemia, continuam trabalhando, porque eles não pararam, né? Agora, tem muita coisa que pode ajudar, né? Tem muitos, quando você pergunta especificamente em relação a mindfulness e meditação, então tem muito conteúdo online, eu mesma disponibilizo os cursos. Para quem quer meditar, existem vários aplicativos, como Insight Timer, Calm, Headspace, estou falando só alguns que eu mesma uso aqui, por aqui eu não sei quais são os mais usados no Brasil. Para quem gosta de meditação guiada, eles são ótimos, e tem assim um download de milhares de meditações diferentes, então para todo tipo de gosto. Eu acho que é muito válido conhecer um pouquinho o porquê, né, quais são os tipos de prática, quais os benefícios, e qual o próprio propósito que a gente tem, porque quando a gente entende toda essa parte conceitual por trás, não só a gente vai entender como usar isso para atender o nosso propósito, mas também a gente vai estar muito mais motivado para repetir, porque essa prática, e o nome já diz, é uma prática, ela depende de constância, ela depende de repetição. Então, quando a gente faz alguma coisa que a gente está motivado a fazer, é claro, a gente vai querer, eu, por exemplo, eu não medito, eu me sinto como se eu não tivesse escovado o dente naquele dia. Claro, acho que a tendência, inclusive da educação, é digital, né? Um pouco físico, um hibridismo, uma fusão dos dois. Que, veja bem, eu tenho 2 filhos, no meu caso eles são pequenos, né? E eles adoram tecnologia, celular, etc e tal, mas eles falam, pai, eu prefiro a aula presencial. Satura você ficar naquela telinha de 5 polegadas, mesmo quando eles fazem na frente do laptop. E há alguns estudos já que dizem que a taxa de retenção, né, acho que o estudo da Unesco, Unicef, não sei, que fala que a taxa de retenção não é a mesma, que há uma perda de conteúdo apreendido. E eu já vi um médico também dizendo que é possível que a gente experimente, num futuro próximo, uma epidemia de miopia precoce em criança, pelo excesso de telas, de luminosidade. Então, por isso que eu acho que é impossível ela ficar, a não ser que a gente se transforme num ciborgue, mas pela nossa estrutura, é mais provável um mundo híbrido do que 100% online, é o que me parece. Eu concordo, e para mim, na minha idade, eu posso, e o meu trabalho continuou, o trabalho no hospital continuou presencial, então eu tive muito equilíbrio da forma como eu tive acesso aos 2 espaços, né, mas no caso das crianças, em que tudo foi transformado online, é exaustivo, e você tem razão, a qualidade cai, e aí a gente entra nessa questão que para eles é muito mais difícil manter a atenção. Então, eu vejo as crianças, eles estão com o computador, e numa sala de aula, eles não estariam com o telefone ao mesmo tempo, eles não estariam vendo o Instagram. Então, é muito mais difícil, depois que você tem 4, 5 encontros, ou reuniões, ou aulas online, a nossa atenção, a falta do contato humano,
é muito mais difícil a gente manter o nosso grau de concentração, e a qualidade cai. E eu acho que na educação eles dizem até que vai ter um gap, né? Infelizmente acentua o gap entre as classes econômicas, né? Porque também depende de quem tinha acesso tecnológico e tudo mais, mas essa questão da falta do presencial também vai impactar as crianças que já estavam num certo déficit, enfim, tem várias consequências outras. É verdade, é algo que a gente precisa endereçar corretamente mesmo, porque assim, a tecnologia também é um bem assimetricamente distribuído, né? Então, assim, para todos haverá algum nível de perda, mas a perda certamente será maior para aqueles segmentos menos favorecidos, né? Ou seja, no Brasil existem milhões e milhões de lares sem banda larga, sem internet, sem um laptop, sem um celular de última geração, ou sem um celular que possa ficar com os filhos enquanto os pais saem para trabalhar. Então, isso terá um impacto muito brutal. Um impacto até em vidas, né? Recentemente eu soltei no canal da Revolução Prateada uma estimativa, infelizmente, pela primeira vez em quase um século, né, desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo, particularmente o Brasil, um bocado dos Estados Unidos também, vai ter uma retração na expectativa de vida, que só vinha subindo, né? E no Brasil vai regredir a patamares de 2013, né? E tem também o índice dos Estados Unidos, e nesse índice dos Estados Unidos ele mostra que a queda na expectativa de vida para a população negra e hispana é o triplo da população mais rica, etc. E tal. Então, infelizmente, assim, a pandemia, até nos seus impactos maléficos, ela atinge de maneira desigual alguns estados. Né? A questão de que a tempestade é a mesma, mas está cada um num barco diferente, né, nessa pandemia. É verdade. Alguns barcos estão mais vulneráveis a mais vulneráveis, exatamente. A gente falando aqui agora, você trabalha no hospital, eu tenho um trabalho com longevidade, a gente acabou falando de pandemia também. No meu livro, Longevidade Inteligente, eu traço 6 dimensões, porque eu acho que a longevidade é uma dádiva, mas para que ela seja uma dádiva e não um fardo, a gente precisa cuidar bem de alguns ativos que a gente tem. Da nossa saúde física, da nossa saúde financeira, dos nossos relacionamentos, da busca de propósito, transcendência. E uma dessas dimensões é a dimensão emocional, né? A gente estar bem resolvido consigo mesmo, estar bem equilibrado, internamente bem resolvido, né? Qual a conexão que você faz desse mundo em que a gente vai viver cada vez mais, né? Todo mundo que esteja... disse que a maioria de nós viveremos mais que 100 anos, né? Essa é a promessa da ciência, né? Como você vê essa conexão dessa vida cada vez mais longa e dessa dimensão da saúde emocional, da busca de equilíbrio interno? Você acha que com vidas mais longas a gente terá que prestar ainda mais atenção para essa busca do equilíbrio interno, de estar bem resolvido, mente, corpo, espírito? Totalmente, né, Alexandre? Do que vale uma vida longa se ela não é bem vivida, ou se ela não é saudável, né? Eu acho que a questão maior é que todo mundo quer uma vida bem vivida. E eu acho que Mindfulness oferece princípios muito simples e que têm um impacto muito grande em como a gente se voltar para essa vida emocional. De uma forma bem prática, as meditações e os próprios elementos do mindfulness, que é da gente se voltar para aquilo que está acontecendo com aceitação, com não julgamento, trazendo a nossa atenção plena para isso, a gente pode utilizar isso de 2 formas. Tem um movimento que é de olhar para aquilo como está acontecendo, e tem um outro movimento que é o de trazer a nossa atenção para os estados que a gente quer desenvolver, estados positivos. Então, a gente faz os 2. Eles existem em paralelo, eles coexistem, porque a vida é assim, né? A gente trabalha, a nossa vida está sempre nessa constante dança entre estados desafiadores e estados prazerosos. Então, com a nossa atenção é uma coisa tão potente, tão poderosa. Então, a gente usa a nossa atenção, tem várias práticas em que a gente pode cuidar daquilo que é difícil, porque o nosso mundo emocional,
ele é tão importante, é uma energia que flui na gente, né? Então, imagina se você está tendo se você está passando por uma emoção de felicidade, ou de tristeza, ou de ressentimento, ou raiva, ou se você está apaixonado, né? O dia vai mudar completamente, isso vai ter uma reverberação na forma como a gente se relaciona com nós próprios, com as outras pessoas, nas nossas ações. E na psicologia a gente sabe que quando as coisas são desafiadoras, quando a gente não olha para aquilo, né, o Jung falava que aquilo se transformava em sombra, e daí o nosso ego, ele investe em desenvolver a nossa persona, a nossa máscara, que é para esconder a nossa sombra, e daí a sombra cresce, e daí a sombra fica no comando, né? E a nossa máscara, existe um investimento enorme de energia nisso. Então, é um processo muito desgastante. E mindfulness, e através até várias psicologias também falam disso, psicologias mais modernas, humanistas, como o Carl Rogers, que ele falava muito desse processo de aceitação como sendo um elemento principal na mudança. E parece um outro paradoxo, mas ele falava disso, que para a gente mudar, a gente precisa se aceitar antes. E mindfulness traz ferramentas muito práticas em relação a isso. Então, tem várias meditações, por exemplo, que ajudam a gente a trabalhar com esses estados emocionais difíceis. Estados da mente, nas sensações, dores, enfim. E quando a gente olha para isso, só isso já traz alívio, porque não existe, a nossa energia está empenhada naquilo que já está acontecendo. Quando a gente tenta bloquear a dor emocional, às vezes a gente usa mecanismos muito destrutivos até, por exemplo, abuso de drogas é um deles, ou às vezes a gente cria um conflito para evitar alguma coisa que a gente está passando que a gente não quer olhar. Tem várias coisas que a gente pode fazer que no momento parece até trazer um alívio, mas que a longo prazo vai criar uma situação mais difícil para a gente. Então, mindfulness oferece um caminho para a gente olhar para aquilo. A gente tem um caminho estruturado de como lidar com as coisas difíceis no momento em que elas estão acontecendo, como a gente pode usar a nossa atenção para trabalhar com aquilo de uma forma. Então é quase como ter uma autoterapia, a gente tem ferramentas para fazer autoterapia. Eu sei que as pessoas fazem isso em consultórios, mas uma diferença é que quando a gente tem a terapia, que é um processo extremamente válido, é uma coisa verbal, é uma coisa, a gente está usando a nossa mente conceitual no falar. Quando a gente usa a meditação, a gente usa o nosso corpo inteiro. E, na realidade, a gente está dando um certo descanso para a nossa mente. A meditação, algumas meditações, elas ajudam muito com isso. A gente está transferindo aquilo que está acontecendo na nossa mente para o nosso corpo inteiro. A gente está usando todos os nossos sentidos para deixar aquela emoção fluir. A gente está trazendo a nossa consciência àquilo, e a gente está aprendendo qual que é a mensagem daquela emoção. Então, isso já é muito terapêutico. Esse é um movimento. O outro movimento tem estados mentais positivos que eu quero cultivar, como a generosidade, gratidão, compaixão. Então, tem várias meditações que nos ajudam a elevar a nossa frequência, de acordo com esses estados mentais que a gente quer cultivar. O que acontece? Quanto mais a gente trabalha em elevar esses estados mentais, mais resiliente a gente fica para enfrentar os momentos difíceis. Então, por isso, agora, a gente nunca trabalha os estados mentais positivos com a intenção de excluir aquilo que é difícil. Mindfulness não tem esse princípio. Mindfulness sempre vai voltar para a questão da aceitação. Então, se é alguma coisa difícil que está acontecendo, olha para aquilo do jeito que é e trabalha com as ferramentas que Mindfulness oferece. Mas, ao mesmo tempo, é como se quando a gente está dirigindo um carro e a gente está com o olhar para frente da estrada e a gente sabe onde a gente quer ir, né? Mas a gente está também ligado no retrovisor e a gente está atento
aos outros carros da estrada e como que a gente tem que reagir. Então, a gente tem esses dois movimentos ao mesmo tempo, cuidando daquilo que está acontecendo na nossa vida emocional, e só o fato da gente se voltar para isso já traz alívio, a gente percebe, Alexandre, que, e voltando para aquela coisa desse relaxamento nesse estado essencial, a gente percebe que a gente tem muito mais recursos do que a gente acha. Quando a gente para prestar atenção nesse espaço interno, a gente percebe que a gente tem recursos enormes, recursos como uma sabedoria, compaixão universais, e a gente já tem isso dentro da gente, e a gente começa a acessar isso de forma bastante intuitiva. Então, a gente trabalha dessas duas formas, que eu acho que tem um valor enorme para aumentar a nossa saúde emocional em qualquer idade. Para falar a verdade, eu adoro que Mindfulness hoje está tão conhecido, e até existem tantas pesquisas da neurociência, né, até porque no Mindfulness no Ocidente foi introduzido e integrado com muitos métodos terapêuticos, e com a neurociência houve uma integração muito grande. Então, existe muita pesquisa, eles fazem ressonância magnética no cérebro de gente que medita, então eles conseguem ver que existe realmente um benefício enorme em vários aspectos da nossa vida. Então, eu acho que, eu fico muito feliz, o que eu ia falar aqui, eu fico muito feliz que o Mindfulness está sendo introduzido já há muito tempo nas escolas, e que skill maravilhoso dá para as crianças, para elas poderem reconhecer os seus estados emocionais, terem ferramentas que podem ajudá-las na autorregulação desses estados emocionais, aumenta a resiliência, porque a gente consegue, né, imagina, quando a gente aprende a lidar, a permanecer com a experiência do jeito que ela isso aumenta muito a nossa resiliência para lidar com tudo na vida, né, não importa, e aumenta a nossa equanimidade. Eu não sei se é um termo muito usado em português, mas é muito usado em Mindfulness, que é uma certa tranquilidade para encarar a vida, seja quando ela está com um sabor positivo, seja quando ela está com um sabor negativo ou desafiante. Então, aumenta todos esses skills que a gente pode desenvolver, que a gente pode cultivar, que com certeza vai ter um impacto enorme na nossa saúde emocional e na nossa capacidade de aproveitar tudo que a vida tem de bom também. Porque quando a gente desliga a nossa atenção para aquilo que é negativo, a gente desliga também para aquilo que é positivo, né? A atenção, quando a gente tem essa capacidade de abrir a nossa atenção para a vida como ela a gente também vai perceber todo um lado extremamente positivo, a gente vai estar muito mais sintonizado para esse lado também. Então, a nossa gratidão também aumenta.